Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Queria que você analisasse o jogo e também comentasse sobre a não vinda de Zaccaria Labiade e também do João Pedro Tchoca e como que você vai fazer esse rodízio. Obrigado. Eu acho que foi um jogo que nós controlamos praticamente dos 15 minutos iniciais até a final da partida. Buscamos ter um ímpeto um pouco maior, acelerando da maneira como deu a nossa troca de passes, buscando infiltrações. Foi uma partida difícil de se jogar, eu entendo dessa maneira, muito truncada, muito disputada, porém eu acho que nós pouco sofremos ao longo de todo o período. Com relação aos dois jogadores, nós vamos ter a todo momento, está todo mundo à disposição e por merecimento, o critério que eu estou usando, dentro de uma necessidade ou outra, alguém ficará sempre de fora, ainda mais agora voltando todos os jogadores, talvez tenhamos o Yuri aí até o final da semana, então eu acho que nós temos que deixarmos claro, como já deixei aos jogadores, que eventualmente isso daí vai acontecer. Dorival ainda aqui. Em relação ao Yuri Alberto, você já sabia que não contaria com ele na partida de hoje? Pergunto isso porque ele participou, já fazendo transição dos 11 dias de pausa. Existia uma expectativa que ele tivesse, pelo menos da nossa parte, obviamente, que ele estivesse no jogo contra o Curitiba, não estava. O caminho natural é imaginar que ele fosse preservado por um clássico nesse fim de semana e também não está. O planejamento sempre foi esse, do Yuri Alberto não jogar contra o Santos, ou em algum momento vocês esperavam contar com esse jogador na partida de hoje? Nós queremos contar com o jogador o mais rápido possível e tentamos acelerar de todas as maneiras a partir do momento em que o jogador se sinta confortável e confiante. Não acontecendo, sempre para a rodada seguinte. Agora estamos acreditando que na rodada do meio de semana teremos o Yuri. Não acontecendo ao final dela. Dorival, aqui ó, Matheus Pujoli, Portal Meu Timão, aqui ó. Depois da derrota pro Curitiba, a sua comissão recebeu duras críticas pelo jogo feito ali, e eu queria saber se, com base no desempenho de hoje, você acha que já deu para dar uma resposta depois dessa partida ruim contra o Curitiba? Olha, nós tivemos uma partida ruim mesmo contra o Curitiba. Agora, se eu for ficar dando resposta a todo momento, é só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe e o que nós alcançamos de lá para cá. Se for negativo, eu dou minha mão palmatória. Se for positivo, eu acho que não tem necessidade nem razão para uma situação como essa. Eu sou muito tranquilo. Eu faço meu trabalho, estou diariamente com o Marcelo e com o presidente, conversando. A partir do momento, sendo um cargo de confiança, a partir do momento que eles definirem que não seja o ideal a minha permanência dentro de um clube, não há por que ficar debatendo essa situação a cada rodada, a cada jogo. No Brasil é muito estranho esse comportamento, de um modo geral, de pessoas. A cada rodada o treinador presta, não presta, ele serve, ele não serve, dependendo de vitórias ou derrotas. É por isso que nós continuamos no meio do caminho sempre na contramão daquilo que está acontecendo no futebol mundial, e a gente não aprende. A todo momento nós estamos aí questionando a cada rodada para ver quem vai ser o treinador que vai estar em corda bamba. Isso daí, para mim, eu sou muito sincero, eu dou muito pouca importância. Eu me preocupo muito com o meu trabalho e com a responsabilidade que nós temos estando à frente de uma equipe ou de outra. Dorival, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, boa noite. Sobre duas trocas realizadas na segunda etapa, o Caio César e o André foram os dois primeiros substituídos no Corinthians. Gostaria de entender o que motivou a comissão técnica a optar por essas alterações. E se você sentiu que o Corinthians merecia uma sorte maior quanto ao resultado, se merecia ter vencido o jogo hoje aqui na Vila. Eu acho que não só o jogo de janeiro, quando nós jogamos aqui, quanto também essa partida, nós merecíamos ter tido uma sorte melhor. Eu acredito que o Caio, ele já no intervalo ele nos pediu alteração, nós pedimos que ele ficasse um pouco mais pelo desequilíbrio que ele vinha provocando pelo lado do campo. Ele foi até onde deu para suportar. O André caiu um pouco de produção já no segundo. Nós optamos pelas trocas, abrindo um pouco mais nossa equipe. Naturalmente que não tínhamos ali no momento uma alteração direta para o Caio, mas um jogador que tenha esse desequilíbrio vai nos ajudar muito ao longo de todo esse período, já que era um jogador que eu pedia desde o ano passado. Felizmente alcançamos essa contratação aí, a diretoria está de parabéns.
e eu espero que ele se dê muito bem dentro do clube. Dorival, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão, ainda dentro da última resposta, antes da resposta pro Dudu, com relação à sexta rodada do Campeonato Brasileiro e ambos os técnicos ameaçados, né? O quanto isso atrapalha na sua dinâmica com o grupo, o seu trabalho direto com o seu elenco? Porque a gente sabe, né, através de fontes e tudo mais, que o treinador balança o tempo todo e sempre vai ter aquela manchete, treinador balança antes de tal partida, pode ser demitido depois de tal partida. Não, isso daí é para vocês terem assunto, senão fica muito chato e monótono no futebol. Se foi por uma declaração que eu dei, eu sustento aqui o que eu falei, porque eu quero o bem do Corinthians, eu não quero o mal do Corinthians. E eu sabia que viriam naturalmente espetadas de todos os lados. Mas se for para o bem do clube, eu repito aquilo que eu falei. Para mim, o Corinthians se estabelece quando ele não fez aquela negociação. Foi muito importante esse posicionamento. Mostrou ao mercado que nós não venderemos por qualquer preço, ainda que seja um preço considerável. Mas é um garoto que vai ter um valor muito maior daqui a um tempo. É só vocês aguardarem e vocês verão que o Corinthians tomou a decisão correta. Eu havia falado isso também no momento em que estava em outros clubes, caso do São Paulo, Beraldo, caso do Santos, Gabriel Barbosa, e acho que os clubes não se arrependeram, porque venderam por mais do que o dobro daquilo que estava acontecendo no momento que eu havia presenciado. Boa noite, Dorival, aqui, José Eduardo da Agência Timão. Bom, o Corinthians acaba sofrendo o gol após uma falha individual do zagueiro Gabriel Paulista. Então eu queria saber como foi a conversa ali com o jogador, até mesmo no intervalo ali, no intervalo da partida, o que ele falou, como que foi esse momento? Não, erra quem está em campo, foi um erro, aconteceu. Ele já nos ajudou em muitos momentos. Jamais aqui eu vou questionar um detalhe individual. Jamais isso vai acontecer. Nós trabalhamos com uma equipe e temos que dar todo o apoio a todo momento. Ganhando será uma vitória de todos, perdendo também da mesma forma. Não tem porquê. A derrota contra o Curitiba foi anormal dentro daquilo que a gente vinha produzindo. Realmente, eu reconheço, todos nós erramos muito naquele dia e acabou acontecendo. Fora isso, eu acho que o clube vem fazendo uma campanha muito regular, jogos em sequência, jogos muito positivos, pontuais. Teremos coisas boas ainda ao longo desse ano, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Dorival, aqui ainda à sua esquerda, Lucas Belatti da Rádio Band News FM. Nessa semana vocês tiveram um encontro você não estava precisamente no CT no momento, mas um encontro com os torcedores que foram fazer cobranças em relação ao desempenho contra o Curitiba, a sequência da temporada. Queria te ouvir, claro, você não estava lá no momento, mas como é que foi a recepção entre os jogadores, como é que você enxerga, se é natural esse contato interno com a torcida, dentro do CT, como é que você viu também o impacto disso na sequência do trabalho? Bom, eu não estava porque eu não sabia o que aconteceria naquele dia, naquele momento. Eu tinha exames já marcados, previamente marcados, fiz esses exames todos, acompanhei boa parte do treinamento e saí faltando poucos minutos para a finalização do treinamento daquele dia. Não sabia o que aconteceria, senão não estaria lá presente, podem ter certeza. Já aconteceu em outros clubes, inclusive aqui no Santos, quando eu dirigia. Não fuja a esse tipo de compromisso. Acho que não teve agressão, não teve nada desleal. Para mim, tudo dentro de uma normalidade. É o ideal? Não é o ideal. Porém, eu entendo e às vezes isso faz parte do momento que estejamos vivendo. Mas podem ter certeza que o Corinthians jamais vai deixar de se entregar, de se dedicar, mesmo em que um dia acabou acontecendo uma atuação como aquela que nós tivemos com o Curitiba, inexplicável às vezes, pelo período que nós preparamos, por tudo que aconteceu ao longo daquela semana, uma semana muito proveitosa de trabalhos, e de repente aquele rendimento que nós tivemos naquele dia, às vezes até inexplicável para o momento que nós estejamos vivendo.